A graça e a paz, família abençoada, família eterna, família que vive no reino glorioso do Deus Criador dos céus e da terra. Boa noite a você, meu amado irmão, que está participando comigo nessa noite dessa live. Você aqui de Pernambuco, você do Brasil, você que irá acompanhar a nossa live pela fanpage Jesus Reina, meu forte abraço a você, meu querido irmão. Desde já, as minhas considerações a nossos amados irmãos, onde permite que eu dê entre a sua residência através dessa fanpage. Forte abraço a Francisco, que está acompanhando nossa live nessa noite. Forte abraço a Maria do Carmo, aqui de Alagoas, e o grupo, né, dos amados irmãos do Amor ao Próximo, que tem a finalidade de agir na ação social junto com ela em todo o Brasil, né? Então, meu forte abraço a esse grupo maravilhoso que tem desempenhado um trabalho belíssimo. Queridos, alguns já me conhecem, meu nome é Edmilson Menezes, e nessa noite falar acerca da carne, né? Das ações da carne, o que ela produz, o que ela reflete na ação cotidiana, né? E Paulo, como um conhecedor profundo da natureza humana, né? Ele fala na sua carta aos Gálatas acerca dessa ação que é proveniente da carne, né? Sarakiko, né? Então, forte abraço à irmã Lia, forte abraço a Fátima, graça e paz a todos os amados irmãos. Excelente noite, Francisco, você e toda a família aí no Jordão, meu forte abraço, meu amado. Então, Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, Paulo vem tratando aqui de um assunto, obras carnais e obras do Espírito. Paulo falando há mais de 2020 anos atrás a este povo que lhe ouvia, né, através do Evangelho. Através do Evangelho, esse povo via ensinamentos profundos que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado, e nós hoje acompanhamos esses relatos históricos, nós hoje acompanhamos as bênçãos inefáveis através desse relato histórico. Então, as bênçãos que foram derramadas sobre os nossos amados irmãos lá em Jerusalém, acompanha nós hoje, aquelas promessas que foram direcionadas para eles, salvífica, também acompanha nós hoje. Nós, hoje, humanos perfeitos, filhos perfeitos, abençoados, prósperos. É isso que a palavra nos diz. Então, meu amado, quando hoje, com a consciência, que é a mente iluminada, nós entendemos que a palavra... um forte abraço a Erivaldo Miranda, que está em Jaboatão Centro, e sua família. Então, meu querido, isso é maravilhoso poder entender que a palavra é a perfeição, não é? A palavra é o Espírito que nos conduz em triunfo. Forte abraço à irmã Lia, né, que também está acompanhando a nossa live. Então o apóstolo aqui, nesta carta, ele diz: e os que são de Cristo, lá Paulo se dirigindo aos seus contemporâneos, né? Ele diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então a pergunta logo de cara, usar essa expressão, é: quem é de Cristo? O que significa os que são de Cristo? Porque Paulo fala aqui, e os que são de Cristo crucificaram as obras da carne. Ou seja,
os que têm a mente renovada, o entendimento renovado, o entendimento despertado para essas verdades. Um forte abraço a Osana, que está nessa noite acompanhando a nossa live, essa abençoada, essa Pedra Viva, o seu esposo Erivaldo Miranda. Forte abraço aos dois. Então, ele falando, né? E os que são de Cristo Jesus crucificaram. Quer dizer que naquele período, aqueles que se entendiam por serem de Cristo, aqueles que iam sendo chamados, aqueles que iam recebendo a revelação do Evangelho, aqueles que compreendiam o poder do Evangelho, eles refreavam, crucificavam as obras da carne, principalmente as obras da lei, né? A carne era movida pelas obras mosaicas. Eles praticavam muitos rituais, eles praticavam muitas obras, eles praticavam muito sacrifício. Então, Paulo diz aqui que aqueles que os que são de Cristo crucificaram. Então, hoje, meu amado, com um entendimento renovado, nós fomos beneficiados por esta palavra. Fomos alcançados por esta palavra, por este ensino que foi dirigido a um povo específico que hoje, por ele, entendemos que, através de Cristo, temos aptidão para mortificar as paixões da nossa carne. Né? Outrora, meu amado, antes de termos esse entendimento, onde seguíamos as falácias do sistema religiosos, né? Praticávamos todas as ações da carne. Por quê? Porque não tínhamos a consciência, né? A mente iluminada para esse aspecto. Né? As pessoas hoje vivem, meu amado, meu querido, numa luta desenfreada contra o inimigo que não vê. Ela não enxerga o inimigo, mas luta. E esta luta hoje que eu digo, meu amado, não é contra um ser invisível, mas sim contra nós mesmos, a nossa natureza humana. Todo dia nós temos que estar refreando, né, a nossa natureza humana. O grande diabo hoje, que as pessoas falam, entre aspas, o grande diabo hoje é a nossa natureza terrena, a nossa natureza humana. Este é o grande opositor, o grande inimigo de Deus, que as pessoas falam que Deus nunca triunfa sobre o seu inimigo chamado de diabo. Né? Mas o grande inimigo de Deus é o homem, é a natureza humana, que é desobediente à sua palavra, à sua voz, aos seus ensinamentos. Então, quando você é desobediente aos ensinamentos de Deus, o que é que irá prevalecer? As concupiscências da carne, os desejos da carne, né? Aquela paixão desenfreada por sua sexualidade, né? Pelas coisas materiais. Se refere aqui com concupiscência, essas paixões que Paulo se refere, né? Então, amados, queridos, abençoados, você é tudo isto, meu amado. Né? Como temos sempre reiterado em minha live que, ora, o pecado, a desobediência de Adão não contaminou em momento algum o nosso espírito. Estava no concílio eterno, estivemos sempre no concílio eterno perfeito. O pecado de Adão contaminava aqueles que nasceram antes da cruz. Então, todos que nasceram antes da cruz trazia, né, a condenação em seu espírito. Por isso que Cristo, meu amado, veio a esta terra, para libertar aqueles que estavam debaixo da condenação, que morria e ficava no Hades.
seu espírito preso. Jesus veio, foi à cruz, libertou aqueles espíritos que estavam escravo no Hades, e no ano 70, né, ele concretiza tudo, julgando todas as coisas que havia prometido. Então, aqueles que nasceram antes de 70 trazia consequências em seu espírito da natureza da desobediência de Adão. Nós hoje, meu amado, não nascemos mais debaixo do pecado, porque o pecado foi aniquilado, o pecado foi perdoado, o pecado foi arrancado, né, com o sacrifício perfeito de Jesus. Queridos, por causa das religiões, muitos vivem hoje as paixões da carne, os desejos desenfreados da carne, porque estão ouvindo as falácias do sistema religioso. Não dão ouvido aquilo que fora revelado ao apóstolo Paulo na sua essência. Então observe que Paulo disse aos Gálatas que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Crucificaram a carne. Então, meu amado, a nossa live, como sempre digo, é livre. Nosso amado Erivaldo, Osana, pode participar comigo ao vivo nessa noite, pode, né, estar interagindo comigo nessa noite, para nosso crescimento no entendimento, né, dessas verdades abençoadas, dessas verdades prósperas, que foi propagada pelos apóstolos em favor daquela nação e que hoje chega a nos beneficiando. Tá? Então, queridos santos, milhares de pessoas não conseguem discernir, né, o que é obra da carne e o que é obra do Espírito. Então, enquanto suas consciências não for purificada das superstições religiosas, enquanto, meu amado, as suas mentes estiverem prisionadas às superstições religiosas, eles não entenderão o que é obra da carne e o que é a obra do Espírito, né? A qual o Espírito conduziu os que ele chamava em triunfo. Os apóstolos manifestavam o poder glorioso de Deus através da palavra. A palavra tinha poder sobre aqueles que era chamado para o guardar das contaminações, das concupiscências da carne, do desejo desenfreado da carne. Observe que Paulo, no versículo 16, ele diz: digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. Ora, andar no Espírito, meu irmão, como é que um corpo pode andar no Espírito? Então, Paulo estava ensinando aquela comunidade a andar no Espírito, um pensamento voltado para as coisas salutares, para as coisas agraciadas, para o amor, para a misericórdia, para a bondade. Isto é andar no Espírito. Então, enquanto o homem, na sua consciência, não estiver purificada, ele vai andar na carne. Ele vai andar praticando todas as obras da carne. As obras do segmento religiosos e as obras da própria natureza humana, prostituição, adultério e uma série de natureza que Paulo relata nessa carta aqui, né? Que é obra da carne, que as pessoas chamam de demônio, chamam de diabo. São esses, meu amado, são esses aqui, são essas palavras que eles não entendem, né? Que é oposição, que é inimigo. Então a nossa natureza humana é opositora da obra do Espírito,
né, se opõe à obra do Espírito. Por isso que milhares vivem no mundo inteiro, como nós vemos, muitas vezes debaixo das obras religiosas, e outro praticando a sua natureza terrena, natureza humana. Observe que Paulo fala em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo 14, Hebreus 9, 14, ele diz: muito mais o sangue de Cristo, olha, Paulo falando, né? Que pelo Espírito Eterno, quer dizer que quem é o Espírito Eterno? Quer dizer que há um Espírito Eterno. Então Paulo disse, aquele que se une ao Senhor, aquele a quem o Senhor se une, é um Espírito com ele. Então teu Espírito é o quê, meu amado? É passageiro? Não, é eterno. A tua carne que é passageira aqui nesse cosmo. No âmbito terreno, a nossa carne é passageira, mas o nosso espírito é eterno. Ele está se referindo aqui ao Espírito de Deus. Veja que o Espírito aqui está com a letra maiúscula. Né? Então ele diz, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Sem mácula a Deus. Aí ele usou uma vírgula e disse, purificará a nossa consciência, Paulo falando das suas consciências, né? Purificará a nossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Quer dizer, meu amado, que no âmbito espiritual nós fomos purificados. Para o quê? Para esse entendimento. Então, há pessoas nesse globo terreno, no cosmo, que tem uma consciência ainda presa à sua natureza humana. Então, queridos, a palavra consciência vem do latim conscientia, que significa conhecimento de algo partilhado com alguém. Ou também significa qualidade de mente, uma mente pura, uma mente sadia, uma mente que manifesta. Olha para uma mente de uma criança, ingênua, sem malícia, sem maldade. Né? Então, quando começamos a crescer, essa mente maldosa começa a predominar e começa a trazer em nós anseios, desejos pelas coisas da carne. Muitas vezes, você que é casado, o adultério. Muitas vezes, meu amado, você que sonega impostos. Né? Isto é obra da carne. Então, diferente daquilo que as pessoas creem na sua essência, que seja o diabo, que o possuiu, que o leva a pecar, que o leva a adulterar, que o leva a uma série de naturezas humanas. Então, amados, quanto a tua mente não entender esta verdade, você continuará praticando as obras religiosas e as obras da sua carne. O sistema religioso, meu amado, aprisiona as nas obras da carne. Né? Nas obras religiosas. E a cultura de nossa sociedade, nosso país, aprisiona o homem na sua natureza humana. De onde saímos? De onde viemos? Né? Eu tiro por mim, na minha adolescência, onde na minha criação não se falava dessas verdades, eu não ouvia falar de obra de carne, de obra do Espírito, só via a prática das obras da carne na minha residência. E por ora, a prática das obras
da religiosidade. E não essa prática que Paulo fala da bondade, do amor, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio, da longanimidade. Então isso, meu amado, por ter a mente, a consciência purificada das obras más, né, passei a entender e me moldar aquilo que Paulo falou aos Gálatas, né, que os que são de Cristo purificaram-se, né, da natureza da carne, a concupiscência, o desejo maléfico da carne. Então, ele aqui diz o quê? Purificará a nossa consciência de obras mortas. Então, quer dizer que milhares de pessoas estão dentro de um segmento religioso, praticando obras mortas, que não aperfeiçoa, que não o leva a manifestar a obra da justiça, a obra do amor, a obra da caridade, mas se preocupa em si próprio, se jactancia com a sua soberba, com seu orgulho, com seu ego. Muitos deixam se levar por seu ego, por querer estar liderando alguém, conduzindo alguém. Meu amado, eu não tenho isso em mim, não existe isso em mim, não. Paulo disse que para a liberdade, falando aos romanos, que Cristo o libertou. Quem sou eu para colocar carga, sobrepeso sobre os filhos do Pai? Quem sou eu? Ele conquistou tudo graciosamente para aquele povo e nós sermos beneficiados. Vem alguém e coloca uma carga, um sobrepeso por um ego que o encheu de vanglória, se vanglória por alguém o falar que é um pastor, que é uma missionária. Meu amado, eu não me vanglorio com essas coisas. Não me vanglorio com título. Isso não me chama atenção nenhuma. Isso não me dá atenção nenhuma. Eu sou igual a você, meu amado, humano. Igual a você. Né? Eu não sou diferente de você por causa de título. Esqueça título. Eu sou teu irmão em Cristo Jesus, gerado por Ele na eternidade, para manifestar as boas obras nestes dias. Para isso eu fui chamado, gerado neste corpo de carne, para participar dessas boas obras, meu querido. Então, muitos se vangloriam, se jactanciam por causa de título. Uma mente sadia, ela pratica coisas brilhantes, coisas amáveis, coisas belíssimas. Uma consciente pura não manifesta as obras da carne, não vive as obras da carne, não vive as obras religiosas, né? Porque ele entende que o sacrifício de Jesus, há mais de 2020 anos atrás, né, levou os pecados de todos que estavam debaixo do pecado. Uma consciência pura acredita, crê, finalmente dessa forma, que é perfeito, que é santo, que é abençoado, que é mais que vencedor, que é um com o Senhor. Amados, você é um filho do Eterno. A nossa natureza humana foi gerada pela coabitação dos nossos pais, mas o nosso espírito, a essência lá de dentro, aqui é uma roupa que cobre, que é o involucro do espírito. Né? Essa carne, ela cobre o espírito. O teu espírito é filho do Eterno. E Ele, meu amado, te gerou perfeito. Te gerou perfeito. Você não traz nenhuma condenação. Tu só traz bênção. Só traz as dádivas dele.
os benefícios conquistados por ele na cruz do Calvário. Observe que a orientação de Paulo não é para matarmos o diabo, não é para estarmos lutando contra o diabo. A orientação de Paulo, a geração da sua geração, não é para que estivermos ou estar numa luta desenfreada de oração, de jejuns, de vigília. Não! Paulo orienta aquele povo a mortificar a natureza terrena. É isso que precisa os nossos amados irmãos entender, compreender. Né? Nossos amados irmãos que estão espalhados pelo mundo entender que não se mata diabo, que não se mata demônio, mas que você pode refrear a sua natureza terrena, que é o grande inimigo de Deus, que é o opositor de Deus. É a nossa natureza terrena, a nossa carne, que é opositora ao nosso Pai. Então, Paulo em Colossenses, veja o que ele diz. Que você vai lutar com o diabo, como nós vemos aí as pessoas pegar espada, pegar, meu amado, objetos, ir para um determinado lugar, pegar objetos, para trazer para suas casas. Isso é, meu amado, misticismo. Isso é paganismo. Nunca foi o evangelho de Deus. Isso é criacionismo humano. Isso é idolatrar os objetos. Isso é idolatrar um determinado local chamado igreja e seus líderes religiosos. Né? É isso mesmo, meu querido. Isso é idolatria. O que você está fazendo é idolatria. Nada mais do que isso. Você deixou de olhar para o centro. Né? Você deixou de ser cristocêntrico e passou a ser, meu amado, o centro das atenções. Você quer ser o centro. Né? Você deixou o centro, que é Cristo, cristocêntrico, e quer ser o centro da atenção. Então Paulo aqui, olha, veja, Paulo não ensina há mais de 2020 anos atrás, naquela geração, uma geração onde vivia debaixo do pecado, uma geração que estava vivendo a tribulação dos últimos dias, porque na cruz Jesus já havia perdoado os seus pecados, mas eles estavam debaixo da tribulação. Paulo podia dizer muito bem que era o diabo, mas Paulo não fala de diabo. Paulo fala de algo humano, que está em nossa carne. No capítulo 3 de Colossenses, versículo 5, ele diz, olha o conselho do apóstolo. Que conselho maravilhoso, sadio para a nossa época também, meu amado. Isso é um conselho sadio para a nossa época. Aonde ele disse aqui, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, Paulo não falou aqui de estarmos lutando, estarmos a brigar com um ser invisível, ou com os seus filhinhos, que é os demônios. Se fala muito é isso nos lugares religiosos. Mas você observa que Paulo diz o que aqui? Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o que é constituído essa natureza terrena, Edmilson? O que é constituído a nossa natureza terrena? Ele vai citar vários exemplos aqui, meu amado, do que é constituído a nossa natureza terrena. Ora, a nossa natureza terrena é constituída de quê? Prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então observe que o que mais tem se manifestado nos dias de hoje, nos dias atuais, são essa natureza aqui, meu amado. É isso que tem manifestado dentro dos lugares religiosos e fora dos lugares religiosos. Porque não tem uma consciência limpa, purificada. Sua consciência, meu amado, está presa ao sistema religioso e aos costumes e às tradições da sua nacionalidade. É o que mais
visualizamos hoje. Não existe diabo, não existe demônio. Eu sempre digo que o diabo sou eu, que os demônios sou eu. Olha Paulo falando aqui, as condições dos demônios, as condições do diabo, prostituição é o diabo, impureza é o diabo, paixão lascívia é o diabo. Não existe demônios e diabo, meu querido. Existe sim, homens e mulheres cheios desta natureza. E quando a sua consciência não está purificada, o que é que realça? O que é que manifesta? Essas ações aqui, meu amado. Essas ações aqui. Observe, por que ocorre o adultério? Porque tua mente não está purificada. Então as paixões da tua carne se realçam. Por que muitos casamentos são desfeitos? Porque não tem uma mente purificada. Não aceita os ensinamentos, né, apostólicos, revelado na Bíblia. A Bíblia é conselheira para nós, meu amado. A Bíblia é um conselho para a raça humana, mas a raça humana não dá ouvido, não dá crédito a esta palavra. Por isso que muitas famílias são destruídas, porque não dá ouvido o que está escrito nesta palavra. São conselhos maravilhosos, conselhos que nos separa dessas coisas profanas, dessas coisas libertinas do sistema religioso. O sistema religioso aprisiona as pessoas, amordaça as pessoas em prol de benefícios de alguns religiosos. Saqueia os filhos de Deus com os seus amuletos, com os seus sacrifícios, com as suas oblações, com as suas cerimônias. Saqueia os filhos de Deus. Saqueia, meu amado. E não ensina que o diabo não existe. Não ensina que não existe, não ensina que existe demônio. É isso que nós vemos. Entenda, meu querido, que o demônio é a tua natureza humana. O saquico, o demônio é a tua carne. O saraquico. Né? Então, amados do Senhor, Paulo disse, fazei morrer. Ou seja, adormecer. Você tem uma mentalidade de criança, vamos usar essa expressão, uma mentalidade sadia, sarada, né, para as coisas más que você procedia outrora. Antes de termos esse entendimento, nós procedíamos de conformidade com o que está relatado, escrito nesse texto. Queridos, quando Paulo fala nesse texto, neste aspecto, ele não está afirmando que devemos deixar o corpo de forma alguma. Ele está falando da natureza excêntrica do homem, da sua manifestação terrena, que busca os seus prazeres, que busca se saciar-se com as suas vanglórias, com as suas riquezas, com a sua prepotência, com a sua jactância, com a sua maldade mental. Então Paulo não está falando aqui, meu amado, de deixar o corpo. Em momento algum, se deixarmos esse corpo, iremos desfalecer, iremos estar voltando à nossa origem celestial. Mas está falando da maldade da mente, da maldade da carne. Então, queridos, observe que em Romanos capítulo 8, forte abraço ao nosso irmão esqueci o nome dele agora, meu querido. Forte abraço a Fernando.
Nossa irmã, pode falar, meu querido, seu nome aí que fugiu da minha mãe, deu um pane aqui, viu? Creio que seja a minha idade já, preciso aí de estar tomando aí um vasodilatador para estar com a memória melhor, que tenho visto você sempre participando da nossa live nesse momento, deu um branco na minha mente. Mas um forte abraço a você. José Velocino. Olá, boa noite, meu amado irmão. Você é abençoado, que é do Rio Grande do Sul e tem feito um excelente trabalho também junto com a nossa irmã Maria do Carmo, né? Parabéns, meu amado, eu parabenizo o trabalho de vocês que tem realizado. Parabéns, meu Fernando, forte abraço a você, meu querido. Romanos capítulo 8, versículo 7. A todo o grupo, amor ao próximo, né? Parabéns a esse grupo abençoado, que tem abençoado vidas. Entenderam a verdade do Evangelho? Entenderam a verdade do Evangelho? Qual é o sentimento do Evangelho? Qual é a coluna do Evangelho? Entenderam? Parabéns, meu amado, por entender qual é a coluna do Evangelho, que é o amor. Simplesmente o amor. Romanos capítulo 8, versículo 7. Ele disse, Romanos 8, versículo 7, o apóstolo diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. De quem é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando do diabo? Paulo está falando dos demônios? Não, meu querido. Paulo está falando do pendor da carne. Paulo está falando da natureza humana. Então, essa natureza é inimiga de Deus quando ela pratica tudo aquilo que está referido em Gálatas e Colossenses, qual acabamos de ler. Então, Paulo está dizendo, olha, se você continua com as tuas obras religiosas e com as tuas obras inseridas na tua natureza humana, você está sendo um inimigo de Deus. Você está sendo inimigo do Pai. Assim como muitas vezes o filho humano desonra o pai e a mãe, você está desonrando o seu pai espiritual com as tuas atitudes, com as tuas ações. Tá? Então você desonra o pai espiritual. Assim como muito desonra pai e mãe, que é um mandamento supremo de Deus para nossas vidas. Esse mandamento, meu amado, seguirá por todas as gerações, de geração a geração. Honra pai e mãe. Esse é eterno, esse mandamento para nós. Então, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não é? Então, a natureza humana, as obras humanas, de uma consciência morta, não pode agradar a Deus. Vai estar agradando a você, vai estar satisfazendo o teu ego, teu desejo, mas não está agradando a Deus, ao seu Criador. Às vezes a gente manifesta só atitude que agrada às pessoas que estão próximo, não é? Mas não manifestamos atitude para aqueles que estão distantes de nós. Então, a nossa natureza humana não agrada a Deus, é inimiga. Né? Então, como eu já falei, não existe demônio, não existe diabo. Existem homens e mulheres que são inimigos, são opositores à palavra de Deus, ao Espírito. Como eu disse a você, a palavra é o Espírito. Quando lemos, ela é direcionada à nossa mente, ao nosso consciente, e passamos a nos relacionarmos espiritualmente com o nosso Pai, agindo em nossa essência espiritual e não mais na essência carnal, humana, como temos visto no mundo religioso. No versículo 8 ele disse,
Portanto, os que estão na carne. Então, Paulo está falando aqui, novamente eu digo, Paulo não está falando que devemos deixar a carne. Paulo está falando das obras da carne, da natureza da carne, do que ela pratica. Então ele está dizendo, olha, esses da carne não podem agradar ao Pai, não podem agradar a Deus. Quer dizer que muitas vezes nós praticamos tantos flagelamos o nosso corpo para agradar o sistema religioso, para agradar um líder religioso, para agradar uma família, para agradar a parentela, e não agradarmos ao nosso Pai espiritual, o nosso Deus. Agradamos a todo mundo, mas não agradamos a Deus. Observe que não é isso que ocorre. Ocorre isso, muitas vezes. Meu amado, é bom, meu amado José Veloso, discernir, né? Então é isso que falta na nossos irmãos, né? Eles discernir o que é obra do Espírito, o que é obra da carne, né? Enquanto não discernirem, vão viver agradando ao sistema religioso, vão viver agradando a líderes religiosos, vão viver agradando a si mesmo, mas não agrada ao Pai. E se martirizam, se flagelam constantemente com o seu sacrifício. Então, estamos chegando já ao finalzinho, vou fazer rápido hoje, né? Já faz 40 minutos que eu estou aqui com vocês. Paulo em Efésios, olha o que ele diz, meu amado. Isso quando chega o nosso consciente, quando chegou o meu consciente, eu abandonei tudo, meu amado. Abandonei os prazeres da carne e passei a manifestar, a melhorar no meu comportamento, no meu relacionamento familiar, como pai, como esposo, como trabalhador, como empregado. A gente passa a melhorar em todos os aspectos de nossas vidas, né? Quando essas verdades chegam ao consciente da gente, tudo muda, meu amado, passa a ser diferente. A paz brilha em nossas vidas. A paz passa a reinar em nossas vidas. Não vivemos mais amedrontado, angustiado, perturbado, com medo de inferno, com medo de demônio, de capetas, como fala o nosso amado Erivaldo, né? Da gentalha, como ele fala também. Nós passamos a viver no descanso. O sistema religioso não proporciona isso aos filhos de Deus. Não dá trégua aos filhos de Deus. Tem que lutar, tem que batalhar para ter a salvação. Quando, na verdade, não entende que são salvos, que são um filho amado, mais do que vencedor. Então, Paulo em Efésios, capítulo 2, Efésios 2, versículo 15. Efésios 2, versículo 15. O apóstolo diz, aquela geração, e no meu espírito se alegra, meu irmão. O meu espírito se alegra, regozija, magnifica ao Eterno, exalta ao Eterno, engrandece ao Eterno com essas verdades. Ora, olha que verdade maravilhosa. Diz a palavra, aboliu na sua carne. Que carne? De Cristo. Não é na nossa carne, meu amado, que vai abolir o pecado, que vai refrear o pecado. Não. Ele diz que aboliu. Aboliu significa, meu amado, extinguir, revogar, anular. Então, Cristo na sua carne anulou o quê? Vamos continuar lendo para entender o que é. Que ele anulou e que as pessoas continuam a praticar, a fazer diariamente. Olha o que ele diz aqui, ó. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Então quer dizer que a lei dos mandamentos, que era imposto na forma de ordenança, faça isso, faça aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, foi abolido. Você é livre, meu amado. Você é livre, filho querido do Pai. Filho vencedor, filho próspero, filho abençoado. Você é livre.
Então a palavra diz que Cristo revogou, Cristo extinguiu, Cristo anulou. Aqui, ó, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenança. E quando eu disse domingo que não existe mais, meu amado, gentios e judeus, isso era retratado na Bíblia, na geração de Jesus, lá na época de Jerusalém antiga. Porque você vai ver agora, o que eu falei domingo, você vai ver agora. Ele dizer aqui, ó, informar aqui agora. Para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Quer dizer, que hoje, meu amado, não existe mais divisão. Todos nós, independente da nacionalidade onde nascemos, somos filhos. Não existe mais essa coisa de judeus ser o povo especial, o povo escolhido. Não! Depois da cruz, todas as nações, observe, todas as nações é filho. É filho. Ele derrubou a parede da inimizade e tornou um único povo, que é o povo de Deus, os espíritos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Então, em qualquer nacionalidade que você nasce, você é um filho. Não existe mais essa coisa de especial, um povo especial, como era o povo judeu. Não. Onde você nascer, a nacionalidade que você nascer, você é um filho amado do Pai. E observe, meu amado, chegando ao final, lá em Hebreus, capítulo 9, Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, versículo 8, ele diz, ó, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, na visão do nosso irmão, o primeiro tabernáculo ainda está erguido. Enquanto isto não for, meu amado, derribado, as pessoas vão viver aprisionada à sua natureza humana, à religiosidade, ao sistema religioso, às práticas das religiões, porque o que está permanecendo sobre ele é o primeiro tabernáculo, né? Das obras, dos sacrifícios, dos amuletos, de tantas cerimônias, como eu falei, né? Deus deu o decálogo a Moisés, que foi os 10 mandamentos, e Moisés constituiu mais 603 leis, que ajuntando com os 10 decálogos, deu 613. Enquanto os filhos de Deus estiverem inseridos nesse primeiro tabernáculo, eles vão continuar manifestando as obras da carne, permanecendo preso, meu amado, às obras da carne, manifestando as obras da carne. E quero finalizar nessa noite. Veja que no versículo 9, ele diz, é isto uma parábola para a época presente, época de Paulo, quando Paulo estava falando, né? Eu estou lendo o que Paulo falou. Melhor noite, Fábio Cavalcante, melhor noite, José Alves. Aqui, Paulo está falando numa época, né? Eu estou lendo o que Paulo falou, a sua época presente. Ele diz, olha, e segundo esta, se oferece tanto dons como sacrifício, embora
esse no tocante à consciência, veja que Paulo está se referindo o quê? A mente. A consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, quer dizer que quando o tabernáculo, o primeiro tabernáculo estiver estabelecido, Paulo diz que as suas consciências, né, são ineficazes para prestar culto sadio, culto que exalte, culto que enobreça, culto que engrandeça, culto que magnifique ao Criador. Você veja que as pessoas magnificam o local, o ambiente, ao homem, menos a Deus. Por quê? A sua consciência é ineficaz para compreender a grandeza da realização de Cristo na cruz. Então, sua mente são ineficazes, vão permanecer presos porque estão debaixo do primeiro tabernáculo. Se estão debaixo do primeiro tabernáculo, vão viver praticando o sacrifício. E finalizando nesta noite, em 2 Timóteo, um conselho de Paulo naquela geração e ao seu filho na fé, Timóteo, especificamente, né? Carta direcionada a Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Paulo disse aqui, olha, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, você que tem uma consciência, meu amado, né, renovada, e você que ainda está preso a esse sistema, Paulo diz, aparte da injustiça. Aparta-te, meu amado, da injustiça, das obras, das cerimônias, das abluções, do sacrifício, que Paulo disse que isso é ter uma mente ineficaz, que não aperfeiçoa, que não traz descanso, que não traz paz, que não traz harmonia entre você mesmo. Você vive uma vida, né, desregrada, espiritual. Você briga com o filho, briga com a esposa, briga com o pai, briga com um colega de trabalho. Por quê? Porque não tem uma mente, né, eficaz para o conhecimento da excelsa grandeza, majestade e poder do Altíssimo. Nós, meu amado, exaltamos o nosso Pai onde quer que estejamos, através dessa live, junto com vocês estou exaltando, ou num ambiente onde nos reunimos, ou a sós debaixo de uma árvore, nós aprendemos a exaltar unicamente ao nosso Pai. Nós não somos, meu amado, pessoas que vivem como está inserido o sistema religioso. Né? Nós somos pessoas que entendemos quem deve ser o centro das atenções. O centro é Jesus, não é o homem. Houve-se essa troca de valores. O homem é colocado às atenções. Jesus, que é o centro das atenções. Então, meu amado, obrigado por mais uma vez você permitir que eu entrasse em sua residência e junto partilhássemos um pouco desse entendimento maravilhoso, esse entendimento belíssimo que está relatado na Bíblia. Né? Nós entendemos que a Bíblia foi escrita para um povo específico, com instruções específicas para o povo judeu. E entendemos ainda que ela está consumada, que não existe nenhuma profecia para se cumprir em nossa geração ou geração futura. Jesus já cumpriu todas as profecias. Então, meu forte abraço. Melhor noite a você. Uma semana repleta dos milagres transbordantes do Senhor em tua vida, meu amado. Tenha uma semana
extraordinária das maravilhas do nosso Pai eterno. Forte abraço, querido. E até a próxima. Assim Deus permita, né? Estaremos aqui novamente nos relacionando espiritualmente, meu querido. Eu de lá, eu daqui e você daí. Forte abraço a você, meu irmão, em Cristo Jesus. Melhor noite, povo abençoado, povo eterno.